Olá, eu sou Isadora Matiello e você está ouvindo Impacto Científico, um espaço onde a ciência e o impacto social caminham juntos. E o episódio de hoje é Desmatamento, Clima e a Ciência para além do laboratório. Que bom que você está aqui comigo, porque eu sei que falar de mudanças climáticas, queimadas e desmatamento dá muita ansiedade. E vendo o céu nesses últimos dias, além de estar bem difícil de respirar, está bem difícil de manter a esperança na nossa espécie, né? Mas nós temos que falar sobre esse tema e mais importante do que falar sobre o tema é com quem falar. E no episódio de hoje eu tive a honra de entrevistar a Ludmila Hatz. Ela é bióloga e cientista especialista em desmatamento e ela pesquisa os efeitos da composição e configuração da paisagem no clima, na produção de alimentos e na biodiversidade. Olha só como ela explica o trabalho dela de uma forma mais didática. Eu falo que quando a gente corta uma árvore tem muita consequência. E essas consequências, elas ocorrem tanto no tempo quanto no espaço. E que o que acontece ali não fica ali. As consequências da morte de uma árvore, elas são sentidas em locais bem distantes de onde essa morte ocorre e durante muito tempo. E esse tempo vai depender do que acontece com as outras vizinhas, né, dessa árvore, porque pode ser que a gente demore 170 anos para para se recuperar dessa morte, ecossistemicamente falando, né? Então, geralmente eu falo, eu estudo como que o desmatamento afeta a nossa vida, o nosso bem-estar. A comida que a gente come, a qualidade dessa comida, por quanto tempo a gente vai ter essa comida disponível e também a própria manutenção da sobrevivência dessas árvores, porque parece que não está relacionado, mas eu estudo o efeito do desmatamento no clima e as consequências para a biodiversidade e para a produção de comida. E as coisas estão todas interligadas. Aí a pessoa fala, nossa, mas você trabalha com agricultura e com biodiversidade? Eu falo, sim, porque está tudo muito ligado. A resiliência das nossas florestas está na biodiversidade e a resiliência da agricultura está nas nossas florestas. Pois é, tá tudo interligado. Mas antes da gente entrar no como ela faz esse trabalho na prática, eu pedi para que ela explicasse um pouco mais sobre o desmatamento, para a gente ficar na mesma página. Uhum. A gente sabe que, quando eu falo desmatamento, eu estou falando de desmatamento de floresta tropical, tá? Que pra gente tem um impacto muito grande no clima, né? Na ausência de florestas tropicais, o planeta estaria facilmente 1 grau e meio mais quente. E aí, com 1 grau e meio mais quente, a gente sofre seca, a gente sofre inundação, a gente sofre com o aumento do nível dos oceanos. Aí, com a seca, a gente tem mais queimadas, aí tem um problema de qualidade do ar, tem tudo isso. E aí, dentre essas consequências do desmatamento, cada grau de aumento na temperatura te leva a uma perda de 4 a 10 bilhões de toneladas de carbono. E aí uma coisa alimenta a outra. Então você desmata, aquece o clima, e esse aquecimento gera uma degradação na floresta que ainda está em pé. E essa degradação leva a uma emissão de carbono de 4 a 10 bilhões de toneladas de carbono. E aí, o que acontece? Piora o efeito do aquecimento. E aí a gente tem várias mazelas que vão se somando. Por isso que é tão catastrófico, por isso que o tema do desmatamento é tão catastrófico, porque a gente não consegue nem ter ideia de quanto esse feedback vai se alimentar e até quando, né? E aí, quando eu escuto um negócio desse, nesses temas catastróficos, eu sempre fico me perguntando qual foi o caminho que levou a pessoa a escolher esse tema, sabe? Porque, não sei se é porque eu também estudo sobre isso, mas como que essa pessoa se sustenta emocionalmente? E aí eu gosto de ouvir a perspectiva dessas pessoas.
Eu acho que eu comecei trabalhando numa escala macroecológica, biogeográfica, de estudar continentes, áreas de distribuição de animais e de plantas. E hoje eu entendo que sim, essa área é importante e que tão importante quanto essa área é trabalhar localmente. Então, e é assim que a minha cabeça funciona hoje. Se a gente conseguir evitar o desmatamento, seja legal ou ilegal, de uma propriedade rural, de uma terra indígena, de uma área grilada, eu acho que já é um sucesso. Então, eu foco bastante na parte positiva do meu trabalho. Quando a gente tem alguma interação assim com uma pessoa que não estuda essas coisas, né, e que não tem obrigação nenhuma de saber o quanto impacta, né, se você corta uma árvore, são 350 litros a menos de água que vai por dia para a atmosfera, você não tem obrigação de saber isso. Mas se eu te falo isso e você muda a sua visão, não importa quem você seja, eu já acho isso um sucesso. Porque eu acho que a gente não precisa salvar a Amazônia, a gente precisa se salvar enquanto seres humanos, assim, de ter empatia, de crescer e de entender que sustentabilidade é muito mais do que um conceito que as pessoas usam para poder ganhar dinheiro, talvez. Mas sustentabilidade é também uma maneira de nós sermos melhores como seres humanos individualmente. E então, para mim, qualquer ganho é um ganho. E eu me mantenho otimista dessa maneira, porque eu acho que é pessoa por pessoa, é empresa por empresa, é setor por setor que a gente vai conseguir ganhar essa guerra. Mas espera aí, não pausa não. Não é porque é um tema catastrófico que significa que esse episódio vai ser pesado de ouvir. Pelo contrário, ele vai ser leve. A gente vai conversar muito mais do que só sobre o tema do desmatamento. Além de ser um tema esse, né, que afeta, que impacta a vida de todos os seres no planeta, tem mais dois motivos pelos quais eu a convidei aqui para o impacto científico. Então, primeiro, porque ela faz uma ciência para além do laboratório. Então, ela traduz o conhecimento científico, ela faz conversas com produtores rurais, com empresas, com o governo, e ela vai nos contar como que é isso para ela. E o segundo motivo é porque ela trabalha em dois institutos de pesquisa independentes, um nos Estados Unidos, o Woodwell Climate Research Center, e o outro no Brasil, o IPAM, o Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, que é uma organização científica não governamental e sem fins lucrativos, e que foi fundada em 1995 em Belém do Pará. E eu gosto de trazer esses exemplos para quem já acompanha aqui o Impacto Científico sabe, para trazer mais repertório da pesquisa e da ciência feita para além das universidades. E aí, por último, no fim da conversa, a gente fala um pouco sobre o impacto, a ciência de impacto social, e ela traz na sua fala a questão do impacto da ciência na vida dos cientistas. Então, é uma versão muito humanizada de encarar as coisas e muito bonita também. Mas é isso, confia em mim porque o episódio tá leve, tá até divertido e apesar dos temas complexos, ela também é super didática. Então, na descrição desse episódio tem todos os links que a gente comenta na conversa e espero que você goste. Então, para começar, ela vai contar como tudo isso começou na vida dela. Um bom episódio para você. Foi a pesquisa que veio para minha vida, porque eu sou uma produtora rural frustrada. Eu não sou produtora rural porque eu não tenho terra. E porque, por causa das políticas que foram criadas na década de 90, uma série de políticas aí, eu não vou citar nenhuma pelo nome, mas o meu pai era um produtor rural pequeno e ele perdeu a propriedade rural que ele tinha, e isso para mim foi muito difícil de superar. E eu nunca superei, então quando chegou no momento ali de eu prestar vestibular, eu falei, pai, eu vou fazer agronomia. Ele falou, você vai morrer de fome. Eu falei, então eu vou fazer veterinária. Ele falou, você vai morrer de fome. Aí eu falei, então eu vou fazer biologia. E ele não sabia o que era. E aí ele falou...
E é o mais Eu sou pobre bióloga, dos tá? seres. Eu sim, eu sei. É tipo, dos três. É o pior. Eu tenho vários amigos veterinários, agrônomos, estão ganhando bem, estão com uma vida ótima. Ai, meu E o Deus. biólogo é o que menos ganha dos três. Meu pai falou, tá bom. E desde o início, eu estudava, eu sou apaixonada por interação animal-planta. Então, eu fui estudar polinização e serviços ecossistêmicos de insetos para a produção de produtos agrícolas. Primeiro foi na forrageiro, que na época estava um sucesso com o biodiesel. Uhum. Depois foi o girassol. E aí, por causa desse estudo de interação animal-planta, eu comecei a estudar a interação animal-planta na escala da paisagem, porque eu falei, eu não posso olhar só para o campo de girassol ou só para o campo de nabo forrageiro, eu preciso olhar para o entorno. E aí eu fui aprender ecologia de paisagens. Uhum. E se a gente está estudando paisagem, o ser humano faz parte dela. Então eu falei, nem se eu tivesse planejado eu teria feito um negócio tão redondo. Falei, então tá na hora de eu voltar para o campo. Eu não tenho terra, eu não tenho como criar minhas galinhas ou plantar meu feijão, mas eu vou conversar com quem tem, e a gente precisa chegar junto numa solução aqui que deixe todo mundo meio triste, mas todo mundo meio feliz, porque não dá para uma parte pequena da população ser muito feliz e o restante triste, né? Exato, Então não. foi isso. Então foi a ciência que veio Entendi. para minha veia Que de legal. produtora rural frustrada. Foi. Nossa, não. E eu até queria saber, né? Porque como que é essa conversa dentro de casa, né? Depois que você tá nisso, assim. Ah, meu pai nunca me fez uma pergunta, eu acho, de o que você acha da produção. Nunca. Ele sempre me. E porque realmente não faz nenhum sentido. Ele Uhum. sempre me ensinou. Então, ele me ensina muito. Todas as vezes que a gente vai interagir, eu conto para ele o resultado de uma pesquisa. Aí ele fala: Mas você já olhou para tal dimensão dessa resposta? Aí eu falo: Ah, interessante. Então, ele sempre traz pontos de vista, assim. Que Então, legal. é sempre muito enriquecedor para mim. Para Uhum. ele ainda não, um dia eu chego lá. Ah, lógico que é, imagina. Não, mas é que é assim, né? A gente quer também que os nossos pais sejam os orientadores, não orientadores, sejam os pares, né? Mas a minha mãe é. A minha mãe talvez você não lembre, mas eu lembro de um desafio que foi lançado assim, há muitos anos, na época do Orkut, eu acho. Grave um vídeo da sua mãe explicando o que você faz. A minha mãe explicou o que eu fazia e falou, e explicou muito melhor do que eu faria, e falou o que ela achava que eu deveria fazer, quais seriam os próximos passos, as próximas pesquisas que eu deveria fazer. Eu olhei, ela nunca tinha me falado isso, e eu fiquei muito, muito orgulhosa. Então, eles são meus pais. Que sensacional, não, deve ser incrível, muito, muito legal, muito bonito. É sim. E então tá, né? Você aprendeu demais, aprende ainda com eles. Como que é assim, né? Tipo, você já planeja dentro da tua pesquisa o momento de fazer essas conversas com os produtores até hoje? Como que funciona isso no dia a dia da tua pesquisa? Sim, a linguagem do artigo científico não serve para as interações que a gente tem no dia a dia, para Uhum. comunicar a ciência, e também aqueles gráficos, os desenhos que eu faço para poder explicar isso para os produtores não servem para os artigos, né? Uhum. Então, existe um trabalho de tradução da informação científica que, que é bem árduo e varia muito. Então, eu não falo só com o produtor, eu falo com as empresas também responsáveis pela produção dos insumos agrícolas. Eu falo com as empresas responsáveis pela compra desses produtos agrícolas, porque todo mundo tem que estar na mesma página. Eu acho que é Sim. importante a gente caminhar todo mundo junto. Então, e a comunicação para cada um desses setores é diferente É. e envolve bastante tempo de tradução, um investimento
numa equipe que tenha habilidades com recursos gráficos, envolve também a participação em ambientes não acadêmicos. Faz alguns anos que eu não vou no AGU, que é o American Geophysical Union, que é o principal simpósio científico que tem na minha área, mas eu vou para a COP para poder conversar com esse pessoal. Eu organizo simpósios de comunicação científica do nosso grupo, chamo o governo, chamo a academia, chamo o setor privado. Então, hoje eu passo muito mais tempo na tradução. Então, o período, assim, eu passo bastante tempo no escritório, no laboratório, no campo, gerando isso, mas a hora que eu posso ir interagir com as pessoas fora do escritório, do laboratório, do campo, é mais para interagir mesmo com gente que pensa diferente. Legal, legal. Do que você já está produzindo, né? E tem algum termo que sempre tem confusão? Porque, assim, só para te dar um exemplo bobo até, quando eu falo que eu trabalho com impacto social, já falei isso, agora eu mudei um pouco o discurso, né? Mas tinha gente que entendia que eu trabalhava com Facebook e Instagram para medir o impacto do alcance da mídia social, sabe? Tem algum termo nessa área das ciências climáticas, do desmatamento, degradação, que sempre tem uma confusão de entendimento? Não de entendimento, mas da confusão. Se você quiser criar inimigos e amigos íntimos, você fala desmatamento zero. Fala desmatamento zero. Me explique mais sobre isso. O desmatamento zero, o Brasil hoje tem uma das legislações mais rígidas de proteção da vegetação nativa do mundo. E a gente tem um motivo para isso, não é porque o Brasil é rigoroso, o Brasil tem uma legião de ambientalistas, lobistas no Congresso que ficam passando essas leis. É porque a gente precisa dessa vegetação nativa para ter essa pujança de produção agrícola que a gente tem. A gente precisa. Aí tem várias pessoas que usam os outros países destruíram a vegetação nativa e o Brasil é o que mais preserva. Não é verdade. Tem países com muito mais floresta, tem países com muito mais vegetação nativa do que a gente, quando a gente considera só floresta. Tem países com mais floresta que a gente. Só que a gente está numa situação que quase 90% da agricultura do Brasil é de sequeiro, ou seja, ela não é irrigada por sistema de irrigação artificial, é irrigada por chuva. Floresta traz chuva. Então, a gente precisa dessa vegetação nativa, tá? Só que o produtor ele tem o direito de desmatar aquilo que o código não está protegendo. Então, se tem uma propriedade rural no Cerrado, fora da Amazônia Legal, você pode desmatar 80% dela. E 20% você tem que manter sob vegetação nativa, mais as áreas de APP, né? Então, 20% de reserva legal, mais as áreas de APP, que é a área de preservação permanente. E aí, quando você fala de desmatamento zero, você está falando, para muitas pessoas, de ferir um direito que a pessoa tem de desmatar. Só que a nossa discussão do Código Florestal, ela aconteceu no início dos anos 2000, a última, né, que a gente teve foi no início dos anos 2000. Naquela época, a gente não estava ainda experienciando, como a gente está hoje, as consequências das mudanças climáticas globais. Então, hoje, fragmento de floresta, pedaço de vegetação nativa, hoje, funciona que nem um ar-condicionado na paisagem. Com aquelas 3 ondas de calor que a gente teve nesse último verão no Brasil, você venderia o seu aparelho de ar-condicionado na sua casa? Por mais que você tenha o direito de comercializar isso, você comprou, você instalou, você vai vender? É uma decisão sua. Se você quiser vender, você vende. Mas eu acho que é isso que o produtor precisa saber, que quando ele abre mão e desmata legalmente essa área, é disso que ele está abrindo mão. Do aparelho de ar-condicionado que os pés de planta e os pés de vaca que ele tem na fazenda precisam para poder não morrer na próxima onda de calor. É garantia de que não vai morrer? Não.
mas isso está trazendo uma resiliência climática maior do que se não tivesse. Porque a gente viu isso nos últimos anos. Nas áreas, as terras indígenas no Brasil, elas diminuem a temperatura em 2 graus Celsius. Só as terras indígenas. Se a gente for para o sudeste da Amazônia, que é o famoso arco do desmatamento, esse efeito só para 5 graus. Então, aquela área é 5 graus menos quente, que já é insuportável, né, em alguns lugares. É 5 graus menos quente por causa dessas florestas que estão lá. E aí, você fala de desmatamento zero, você está ferindo o direito da pessoa que ela tem de desmatar, e isso causa muito problema. Então, quem sabe desse efeito fala, a gente precisa trazer a discussão do desmatamento zero para a mesa, ou pelo menos tem que ser uma coisa assim, você está decidindo abrir mão da vegetação nativa a qual você tem direito de abrir mão? Sim, mas você precisa saber o seguinte, isso vai causar X aumento na temperatura local, pode atrasar a chuva chegar nas suas terras em tantos dias, a chuva vai acabar tantos dias antes do que está acostumado, vai chover menos, a probabilidade de acontecer veranico, que é aquele período de estiagem que a gente tem no meio do período chuvoso, vai aumentar em tantos %. Nossa. E a sua perda econômica, por causa de tudo isso, vai ser de vai ser de X reais por ano. Hoje, porque isso pode piorar no futuro. Você quer ainda? Quero. Então tá bom, chega o rei. Mas você precisa saber dessas coisas antes. Então por isso que o desmatamento zero traz essa... É uma conversa tão controversa hoje. Sim, não, entendido. E teve algum momento nessas conversas, principalmente de pessoas com opiniões contrárias e que ficou muito resistente a ponto de você sentir medo de sentir ameaçada? Tem alguma coisa que você pode contar? Já. Já. E até não foi o termo desmatamento zero, foi o termo desmatamento. A gente estava entrevistando produtores rurais numa dada região no Brasil e o secretário da associação dos produtores que a gente estava falou o seguinte, o presidente aqui da associação não vai falar com vocês hoje, vai falar só amanhã, vocês voltem amanhã às 9 da manhã. E ele falou, você pode escrever seu nome aqui para mim, né, para eu poder anotar na agenda? E aí eu e a pessoa que estava comigo, nós escrevemos os nossos nomes e deixamos nossos telefones, isso devia ser umas 4 da tarde, por volta das 7 da noite o secretário me ligou e me fez algumas perguntas sobre a minha atuação. E aí no outro dia de manhã ele perguntou por que a pessoa que estava comigo tinha um trabalho sobre desmatamento publicado no LinkedIn dela em 2015. Ele fez uma busca bem minuciosa com os nossos nomes. Ele leu todos os meus tweets que eu tinha até aquele momento e ele recitou para mim o resumo da minha dissertação de mestrado. Que, obviamente, a gente sabe de cor, né? A gente não esquece aquilo. Não. E ele começou a falar tudo que estava escrito na minha dissertação de mestrado, assim, no abstract, no resumo. E eu fiquei meio assustada. Eu não sei se ele... É só desagradável ver que uma pessoa te colocou no microscópio e olhou tão de perto. E eu acho que ele queria causar um desconforto e ele conseguiu. Pois é. Nossa. No fim, vocês conseguiram falar com ele depois ou abortaram a missão? Falamos e eles abriram as portas para nós, assim, para nós conversarmos com vários outros produtores. Até hoje eu converso bastante com vários deles, colaboro. Mas tem sempre... Eu aprendi muito trabalhando ali, mas tem sempre um limite do que pode ser feito. Né? Com certeza.
Mas não é uma área pacífica, assim, não é. O Brasil, a gente tem que falar, eu não quero falar de nenhuma região específica, mas a gente precisa falar de Brasil, que o Brasil está no topo. De acordo com o Global Witness, o Brasil é o país onde mais morre pessoas defendendo a terra, o direito à terra, e ambientalistas no mundo há muitos anos. É. Eu diria, eu não olhei os gráficos nos últimos 2 anos, mas desde o início dos anos 2000, o Brasil é o país onde mais morrem ambientalistas e pessoas que lutam pelo direito pela terra no mundo. E os números são bem menores quando a gente compara com os números da Comissão Pastoral da Terra. A CPT tem números muito maiores do que a da Global Witness. Então, somos o país do mundo mais perigoso para se trabalhar com questões agrárias e esse número é subestimado, provavelmente. Provavelmente. Nossa, Não, com certeza é muito complexo, mas ao mesmo tempo, enfim, você quando começou a trabalhar com isso de alguma forma, você já sabia que se você quisesse ter um outro tipo de impacto, né, traduzir esse conhecimento científico, ia ter que interagir com as pessoas e acabar, infelizmente, tendo esse cenário, né? E aí eu queria saber, assim, isso foi algo que era seu ou o tipo do trabalho foi te trazendo essa necessidade de ter essas conversas, né? De sair do laboratório? Você sabe que tem gente que trabalha com os nos mesmos temas que eu trabalho e essas pessoas não saem para conversar com pessoas de fora da academia ou no campo e tá tudo certo. Uhum. E se a pessoa quer fazer assim, tá ótimo. Não tá errado. Tipo, eu não tô. Minha pesquisa não é melhor do que a delas, muito pelo contrário, talvez eu não tenha tanto tempo para focar, para me atualizar, para usar o melhor método, para fazer os melhores gráficos no R ou em qualquer outra plataforma que a gente use, né? Tá tudo certo, mas eu senti essa necessidade. Legal. De me comunicar. Não precisa, mas eu me senti. E agora, vou te falar que o mais desgastante porque conversar com o produtor rural, conversar com as comunidades locais, conversar com os indígenas, conversar com quem está no campo o tempo todo, que não tem um ar-condicionado ligado, e sente ali na pele essa mudança do clima e as consequências para a produção e o bicho desaparecendo, muito. Me traz energia, é muito bom. O que drena a minha energia é falar com o governo. Não pelo conversar com o governo em si, mas todo o rito que é necessário para fazer com que esses espaços de diálogo aconteçam. Tipo a formalidade, aquela coisa toda. Muita formalidade. Assim. Você tem que falar com a pessoa, com o secretário do secretário, aí depois essa pessoa te passa, aí você faz um ofício, e aí a hora que você conversa, você tem que saber exatamente com quem você está falando. Aí a pessoa chega 2 horas atrasada, aí a pessoa não te escuta direito e vai embora depois. Isso é frustrante. Vou falar que essa parte eu ainda não me acostumei, é uma parte que me desgasta bastante. É a interação com os governos, não por causa das pessoas, mas por causa da burocracia, da falta de acesso que a gente tem às pessoas que tomam as decisões que afetam a nossa vida. Mas eu não vou desistir, não. Não, por favor, não. E acho que até puxando esse gancho também aí pra gente já ir para os finalmente da tua atuação que é fora das universidades hoje em dia, né? Então, como que foi ali sair do doutorado da Unicamp e ir para o IPAM? Como que foi essa trajetória? Foi muito difícil, porque a gente tem Primeiro que eu não tinha roupa, literalmente. Não tinha roupa para poder ir trabalhar numa empresa, Agora sabe? Nossa, eu te entendo perfeitamente. Calça, Não tinha roupa. Tinha que ter um kit corporativo, né? Uma bolsa do que. Tinha, eu lembro de eu e a minha amiga, a Núbia, a gente ir numa loja no shopping, uma loja baratinha, assim, e comprar roupa, porque eu não tinha roupa corporativa.
Sim. E não tinha os modos também, a gente sai da academia sem horário. A gente não sabe como essa expressão ela fica melhor em inglês, né? Que esse dia para trás uma pessoa falou para mim, fulano não sabe como o trabalho trabalha, como o trabalho Uhum. funciona, how Sim, work works. He sim. doesn't know how work works. E eu achei muito legal. Pois Tipo, é. eu não sabia como trabalhar funcionava. Uhum. Essa coisa de sim, você tem que ter um horário, sim, você não pode sair no meio do dia, sim, você tem que entregar, cumprir prazos, você tem que comparecer a reuniões, você tem que bater ponto, Nossa. e se reportar. Eu tenho assim, agora que eu olho para trás e vejo como os meus chefes, as pessoas os meus líderes de equipe com os quais eu trabalhei, a paciência que eles tiveram comigo, porque eu tenho uma dificuldade para me reportar e falar o que eu estou fazendo. Uhum. é, eu Esse- preciso tatuar, assim, desculpa, aí foi mal. Não, pois é, é difícil mesmo. Mas mesmo no IPAN tinha, então, essa dinâmica totalmente diferente, porque, querendo ou não, é um centro, de É um, pesquisa é um instituto de pesquisa que vai gigante, completar né? 30 anos ano que É. vem. É muito diverso, pessoas com, Uhum. com formações acadêmicas totalmente diferentes, assim, formação de campo, uma Que baita legal. empresa incrível assim, de trabalhar. E tem todo um ritual, precisa ter, né? A gente precisa se organizar. Uhum. E sim, funciona como uma empresa comum, assim, as minhas amigas que trabalham no primeiro setor, no setor privado, né? Uhum. Elas falam, setor privado é diferente, mas eu não sinto, porque eu tenho Uhum. metas, eu tenho prazos, eu tenho coisas para serem feitas, eu preciso Uhum. trabalhar, escrever proposta, levantar dinheiro, pagar salário de equipe, essas Uhum. coisas. Tem um meme que eu adoro, que é de uma mulher que ela falou assim: Nossa, eu acabei de ver uma equipe de RH com 20 pessoas, e uma pessoa sozinha cuida dessa equipe, e tem mais duas crianças que essa pessoa precisa tomar conta, e eu tô chocada que a pessoa responsável por tudo isso sou eu. E É, eu me sinto assim às vezes. O que que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho 6 anos. às vezes cai a ficha, né? Você fala, meu Deus, onde eu fui parar aqui? Como eu fui parar, né? Não, quem deixou? Quem deixou eu ficar responsável? Não, imagina, imagina. Tem o aprende fazendo, né? E acho que tem isso que você falou da observação, né? Agora você trabalha remoto, mas antes era full time, assim, presencial. Como Não, foi? eu trabalho presencialmente, porque eu tenho dois empregos. Aham. E eu trabalho no Woodwell Climate Research Center, Uhum. presencialmente todos os dias. E Uhum. trabalho no IPAM também. Uhum. E o meu trabalho é fazer ponte. Então eu faço ponte entre a equipe do Woodwell e a equipe do IPAM. A equipe fazia mais, hoje nem tanto, a ponte entre a equipe da estação de pesquisa da Tanguro, que fica em Canarana, no Mato Grosso, com Brasília. Uhum. E a pandemia mostrou para a gente que dá para trabalhar por essas plataformas de reunião e tal. Então, eu fui conseguindo Uhum. eu consigo trabalhar e eu fico presencial no Woodwell, né? Ah, Então, entendi. E por ser organizações parceiras, são dinâmicas parecidas ou tem uma diferença de cultura? são dinâmicas parecidas em termos de agenda, missão, valores, são Uhum. praticamente os mesmos. Eu acho engraçado até o planejamento estratégico, os focos nos próximos 5 anos são muito parecidos, bem alinhados, Uhum. mas internamente, organizacionalmente, são duas instituições totalmente diferentes. Uhum. Tá. Uma no Brasil, outra nos Estados Unidos, uma de brasileiros, outra de americanos, não tem como. Uhum. É diferente. É diferente, E né? com E as acesso a duas com recurso? as duas com muitas, muitas vantagens. É muito bom, assim, Uhum. trabalhar nesse espaço diverso aí. Então, eu pego um exemplo que dá certo em uma, falo para outra, o que dá certo na outra, falo para uma. Que legal.
E Deve ser acesso a bem. recurso, como você estava falando, né? Isso, é diferente? Você sente a diferença? Muito, principalmente porque no Brasil a gente não tem essa cultura de doação de recursos, né, para abater no imposto de renda. Apesar de ter esse benefício, a gente não tem essa cultura. E para ciência Então, também, né? É bem é, menos também, né? é. É, proporcionalmente, a filantropia nos Estados Unidos é majoritariamente assim, para a saúde, para institutos de tratamento de doenças, principalmente doenças raras, doenças que acometem, assim, que Uhum, sensibilizam muitas pessoas, né, que acometem muitas pessoas também. uhum. Educação e a ciência tá lá embaixo, assim, acho que em 10º lugar, a última vez que eu Entendi. olhei. No Brasil, né, não tinha nada, É, nada. precisamos começar, né? Tem um lugar aí para trabalhar. E, Sim. e aí, assim, o que você diria para uma pessoa que está na formação, né, finalizando o mestrado, o doutorado, e que queira atuar numa organização como o IPAM? O que você daria de dicas para essa pessoa ou para você, ali jovem, antes de ir no shopping comprar as roupas, né? Organize-se. Seja uma pessoa organizada. Uhum, É muito fácil hoje a gente ser acometido por ansiedade, depressão, porque por vários motivos. E a falta de organização ela pode piorar muito essas questões. Organize-se, cuide da sua saúde mental. Para chegar inteiro ali, sabe, no trabalho e conseguir focar. E tá tudo bem se não der certo hoje. Você não precisa terminar a sua tese, a sua dissertação hoje, você só precisa escrever um parágrafo. Você só uhum, precisa fazer a primeira versão da figura. E no trabalho também é assim. No dia a dia tá tudo certo. uhum. Se hoje não rendeu. Eu acho que é importante se reportar e virar para a liderança da sua equipe e falar: "Ah, hoje não deu certo, hoje não rolou. Bora ver como é que a gente vai fazer para fazer isso funcionar." Uhum, Acho que é importante, assim. Então, acho que organize-se, uhum. cuide da sua saúde mental e tá tudo certo se não der certo. E comunique-se com as pessoas. É. Não, só te ouvindo agora, eu sei que você é uma boa líder. Mesmo nesses. Você acha que 6 anos são poucos? São muitos. Você deve ser uma ótima líder, com certeza, porque foi bem humano, né? Bem humanizado e ao mesmo tempo eu sei que tem ali bastante foco das entregas, do Não, eu, propósito. eu tenho Muito os meus bom. momentos. Que legal. O pessoal, a gente tem um grupo, né, da nossa equipe. A nossa equipe chama Galo, que é de Global Uhum. Assessments from Local Observations. E aí eu falei, eu não acredito nessas coisas, assim, não acompanho, não entendo, mas tem uma coisa de Mercúrio retrógrado e Uhum. tinha inferno temporal, Inferno não, astral, não é? Eu astral. também não acompanho, mas essas palavras eu sei, porque, né? Eu tava nos dois, aparentemente. Aí parece que eles acabaram hoje. E aí eu fui lá e mandei uma mensagem de manhã, falei, olha, eu tava nessas coisas aí, vocês me desculpem. Porque não é porque eu não acredito que não existe, né? Sei lá. É bem isso, é bem isso. Eu adoro essa frase. Não entendo, mas vocês desculpem aí. A culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser e a culpa é do Mercúrio retrógrado. Sensacional. O importante é admitir ali alguma coisa, né? É Sim, reconhecer, reconhecer, reconhecer. reconheceu, reconheci. Reconhecer que eu estava muito bem. Então, muito bom, Ludmila. Acho que só para fechar, eu queria que você me falasse se você acha que você faz uma ciência de impacto social. Eu quero acreditar que sim. Eu acredito que sim. É, e eu acho que a primeira função da ciência é mudar a vida de quem faz ciência e de quem faz a ciência acontecer. Recentemente a gente teve a comemoração dos 20 anos da estação de pesquisa da Tanguro, que eu coordenava até junho desse ano. E na celebração a gente olhou assim e falou: a vida das pessoas que trabalham na Tanguro, quase todo mundo que trabalha lá desde o começo,
mudou muito, né? E mudou para melhor. E as pessoas estavam ali dividindo, falando como a vida delas hoje é melhor e conseguiram construir casa, formar filho e tal. Conheceram diferentes partes do mundo e eu olho para aquilo e vejo que o impacto maior é primeiro ali em quem faz aquilo, em quem está ali participando dessa ciência. E, e a formação de pessoas eu acho que é muito importante, porque mais do que formar pessoas que saibam ler artigo científico, interpretar resultado, rodar uma função no R, no Python, no QGIS, em qualquer lugar, é importante treinar pessoas que saibam olhar para o lado e falar: se a gente não for todo mundo junto, se um for na frente, não tá valendo, não compensa. A gente tem que ir todo mundo junto. A gente vai chegar depois, mas a gente vai chegar todo mundo junto. Eu acho que esse o impacto que eu acho que é o mais importante. E aí, se as pessoas, no geral, as pessoas que estão mais longe aí estão escutando a gente e vão pensar duas vezes no desmatamento zero, no seu direito de desmatar, se as pessoas vão pensar duas vezes, aí eu acho que, nossa, se uma pessoa pensar duas vezes, ó, sim, faça uma ciência que tem impacto social. Muito bom, muito bom. É isso que importa, né? É a gente pôr a intenção e ir pra cima, né? E tentar. Mas eu achei muito bonito que você falou do impacto para a pessoa que faz também. Isso é muito importante, porque é transformador. Se isso impacta e transborda, a gente leva isso para o nosso trabalho e fica mais também ali consistente, né? De seguir, né? E também de estar tudo bem quando não estiver bem, porque vão ter dias, né, que não vai rolar, não vão rolar. Que é a maioria, né? Que é a maioria, é a maioria. É difícil demais de viver, às vezes. Teve um artista que veio aqui no Woodwell esses tempos atrás, e o nome dele é Aaron Wetzel. Eu achei importante falar o nome dele direitinho porque ele me falou uma coisa muito bonita. Ele falou assim que a vida é uma curva em sino, uma curva normal. E que na maior parte do tempo a gente não tá nos extremos, porque tem aquela parte extremamente ruim, aquela cauda, né, extremamente ruim, e a parte extremamente boa. E esses dois extremos, eles juntos, eles são o quê? 5% do tempo? Mas 95% do tempo a gente tá numa vida comum, normal, sem grandes sobressaltos, com as coisas funcionando de mal, assim, do jeito que dá, tá, a gente tá indo do jeito que dá. Então, ó, se tá ruim, cara, é só 2,5% do tempo vai passar. E se tá muito bom, incrível, eureka, cheia a cura de alguma coisa, a solução para o desmatamento no Brasil, a solução para a crise climática, é 2,5% também do tempo, viu? Não é sempre, não. Então tá tudo bem. Não tá acontecendo nada? Tá certo, a vida é uma curva normal. 95% do tempo não vai acontecer nada. Boa, boa. Acho que isso ajuda para a ansiedade a gente ficar mais satisfeito, né? E se manter. Ludmila, super obrigada. É sempre bom eu falo sempre bom te ouvir, porque eu já ouvi outras coisas suas, mas é muito bom te ouvir. Obrigada mesmo pelo seu tempo, pela didática, enfim, por tudo aí que você faz pela ciência, e eu vou deixar aqui os links, né, do seu LinkedIn, do seu Lattes, enfim, mas tem alguma referência ou algum canal que você acha interessante para quem quiser saber mais sobre o seu trabalho? Você quer deixar aqui? Tem o site da Estação de Pesquisa Tanguro, que eu não lembro de cor agora qual é, mas se você digitar no Google Estação de Pesquisa Tanguro, você vai ver fotos incríveis, pessoas incríveis. É uma rede de pesquisadores que tem mais de 90 pessoas. A gente produz uma ciência muito bacana. Corre lá e olha. Tem formação de pessoas. A gente tem um programa de educação que chama Solares, que é bem diverso para jornalistas, para estudantes de graduação e pós-graduação,
para comunidades indígenas, e a gente produz notas técnicas também, tenta impactar aí as mentes dos tomadores de decisão, né, de políticas públicas. Eu acho que é isso. Procura a estação de pesquisa Tanguro, que é lindo. Que legal. Não, pode deixar, eu vou deixar aqui também o link. Obrigada, então, Ludmila. Eu que te agradeço, Zandara. E se você ficou comigo até o final, o meu muito obrigada. Lembrando que esse podcast é independente, então se você puder compartilhar com as pessoas que você acha que vão se beneficiar desse conteúdo, eu agradeço demais. Quanto mais gente sabendo, melhor. Nós estamos em algumas plataformas de podcast, tem a Apple, tem a Amazon, tem o Spotify. Se você está sentindo falta de um, me avisa. Nós também temos a newsletter no Substack, que é uma plataforma para enviar esses textos diretamente no seu e-mail de forma totalmente gratuita. E também estamos no LinkedIn e Instagram, principalmente, colocando ali alguns conteúdos para além aqui dos episódios do podcast. É sempre @impacto científico. E por último, se você quiser sugerir uma pauta, sugerir uma convidada, um convidado, é só mandar por e-mail comunidade@impactocientifico.org. É isso. Obrigada e até o próximo.